Alguma vez a gente parou para pensar que o acesso ao reino de Deus talvez não seja uma questão de só esperar, mas sim de agir? As escrituras parecem indicar que ele não é para quem só assiste, sabe? É para quem tá realmente determinado a fazer parte. Hoje, a gente vai mergulhar no que significa, de verdade, ter uma fé decidida. Olha só, a base para toda essa nossa conversa tá aqui, nesse versículo de Mateus. A expressão tomado por esforço é muito forte, não é mesmo? Ela já diz tudo. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma busca intensa, de uma ação que tem um propósito claro. Então, vamos desvendar o que esse esforço realmente significa. E aqui a gente entra numa tensão que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. O desejo pelas bênçãos de Deus, mas sem o compromisso que vem junto. É uma desconexão que muitas vezes acontece na caminhada. Essa desconexão fica bem nítida aqui. A gente quer a vitória, mas se possível sem a luta. Deseja a promessa, mas recua na hora de renunciar. Sonha com o céu, mas quer pular a parte da cruz. A grande verdade é que essas coisas são inseparáveis. São como dois lados da mesma moeda na jornada da fé. Então, o contraste é esse. De um lado, a acomodação, aquela espera passiva. Do outro, o movimento, a decisão. A mensagem é bem direta. O reino de Deus não combina com a primeira atitude, mas sim com a segunda. Ele pede um posicionamento firme, consciente. Certo, vamos aprofundar um pouco mais nesse termo esforço. É bem curioso que algumas traduções usam uma palavra ainda mais impactante: violência. Mas calma, não é nada sobre agressão física. Então, o que seria essa tal violência espiritual? Essa pergunta é fundamental, porque é muito fácil interpretar essa palavra do jeito errado. É crucial entender que não estamos falando de força bruta, ou de agressividade com os outros. Então, do que se trata, afinal? Na verdade, esse esforço é totalmente interno. Pensa nisso como uma fome espiritual de verdade. É aquilo que faz da busca por Deus a maior prioridade da vida. E isso, claro, exige disciplina para manter o foco e uma perseverança gigante para não desistir no primeiro obstáculo. E essa definição se transforma em convicções bem práticas, como essas aqui. Ter uma mentalidade decidida é dizer: eu não negocio meus valores essenciais. É proteger aquele lugar de conexão com o sagrado e insistir na comunicação com Deus, aconteça o que acontecer. Ok, a gente já entendeu o conceito, mas e as pessoas que vivem assim? A fonte que a gente analisou usa um termo bem forte para descrevê-las: os valentes. Bora ver qual é o perfil dessa galera? A primeira característica é a resistência ativa. Veja bem, não é sobre fingir que a tentação não existe. Pelo contrário, é reconhecer que ela tá ali e tomar a decisão, todo dia, de lutar contra ela. É uma postura de guerreiro mesmo. A segunda característica é, talvez, uma das mais difíceis: perdoar. E não é um perdão superficial, não. É aquele perdão que a gente oferece justamente quando tá doendo mais. Isso exige uma força que, vamos combinar, muitas vezes parece vir de outro lugar. Em seguida vem a perseverança. A verdadeira força não aparece quando tá tudo bem, mas sim na decisão de continuar firme, de ser fiel, exatamente quando as coisas apertam e ficam complicadas. E por último, uma obediência que vem da confiança. É aquela atitude de seguir os princípios da fé, não porque todas as respostas estão na mão, mas porque existe uma confiança profunda em quem mostrou o caminho. Muito bem, já definimos o conceito e o perfil. Agora, vamos para a prática. Onde é que essa batalha acontece no nosso dia a dia? Como é que essa fé decidida se aplica de verdade? O campo de batalha principal é o nosso interior. A maior luta é contra nós mesmos, contra o orgulho, os vícios, a raiva sem controle, a imoralidade e, talvez a mais sorrateira de todas, a preguiça espiritual. A lição aqui é clara: a vitória do lado de fora sempre começa por dentro. Esse contraste aqui diz tudo. Para quem é decidido, a igreja não é só uma visita, é um compromisso. A oração não é uma opção, é o sustento. E a palavra não é um enfeite, é o alimento de todo dia. A grande pergunta é: qual lugar essas coisas ocupam na nossa vida? E esse versículo de Jeremias resume perfeitamente a ideia. A promessa é direta. A condição para encontrar Deus é a intensidade da busca. Não é com um pedaço de nós, mas de todo o coração. É uma entrega total, não uma coisa casual. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, a uma escolha fundamental que a fonte nos apresenta. Aqui o alerta fica ainda mais sério, vindo lá do livro de Apocalipse. A imagem da fé morna, que não é nem fria nem quente, é usada para descrever algo que desagrada profundamente a Deus. É o retrato da indecisão, da falta de comprometimento. E assim, a escolha colocada bem na nossa frente. Qual dessas duas imagens representa melhor a nossa jornada espiritual? A passividade da fé morna ou a intensidade da fé decidida? A mensagem é que, nesse chamado, parece não haver meio termo. No fim das contas, a mensagem analisada aqui é um chamado para ação. É um convite para sair da inércia, sabe? Para se levantar, se consagrar com intenção e, finalmente, viver o propósito maior que a fé tem a oferecer. E antes de terminar, um ponto que é crucial. Isso não tem a ver com ser perfeito. Ninguém é. A questão central não é a ausência de falhas, mas sim a direção do coração. É sobre ter a determinação de continuar buscando, mesmo com todas as nossas imperfeições. E eu quero terminar deixando essa pergunta no ar. Se o reino pertence mesmo aos decididos, qual é o verdadeiro peso de uma única decisão que a gente toma hoje? Na fé, na vida, em tudo. É algo pra gente refletir. Obrigado pela companhia.